Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, o Tomista. Hoje nós iremos falar da história de um santo que definitivamente mudou o nosso mundo para melhor. Eu já citei um livro aqui no canal que se chama 5 Santos que Mudaram o Nosso Mundo. E basicamente o autor desse livro mostra que cada um dos santos que ele vai falar a história no livro tinha alguma característica especial de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cita, por exemplo, Santo Agostinho de Hipona, que tinha da inteligência, Santa Teresa d'Ávila, que tinha do êxtase, São Francisco de Assis, que tinha do amor, Santo Antão, que tinha da renúncia, e Santo Inácio de Loyola, que é o santo que iremos falar hoje, que tinha da força de vontade. Santo Inácio de Loyola, ele foi o fundador da Ordem dos Jesuítas, sim, a Companhia de Jesus, que foi talvez a maior ordem religiosa da história da humanidade. Ele também foi, segundo muitas pessoas, segundo muitos historiadores e biógrafos, a pessoa com a maior força de vontade da história humana. E nesse vídeo você vai entender o porquê disso tudo. Bem, Inácio nasceu, como o nome dele diz, em Loyola, que fica na Espanha, no ano 1491, e veio de uma família muito nobre. Porém, sua mãe morreu quando ele tinha apenas alguns anos de vida, e seu pai morreu quando ele tinha 16 anos. Ele também era o mais novo de 13 irmãos. E ele, muito novo, já começou a entrar na sua carreira de vida, no que ele realmente queria ser, que era um militar, um soldado, um cavaleiro. Por quê? Ele, desde criança, sempre se interessou muito em literatura, mas especialmente em literaturas, em histórias de cavalaria. Ele era apaixonado por isso mesmo, desde muito novo. Então, aos 15 anos de idade, ele se tornou um pajem. O que é isso? É um jovem militar que acaba se associando a alguma instituição ou também algum líder e passa a fazer serviços militares a tal. Então, com apenas 15 anos, ele se tornou isso e ele quis então ser um militar, ser um guerreiro para o resto da sua vida. Ele ficou muitos anos então como militar, participando de várias batalhas, entrando em várias campanhas. Mas aos 26 anos, ele acabou então colocando-se a serviço do rei de Navarra. E com o tempo ele ia cada vez mais subindo na carreira militar e na hierarquia. Ele chegou a tal ponto de servir o exército da Espanha e se tornou capitão de exército. Porém, quando ele tinha por volta dos 30 anos de idade, ele acabou se ferindo gravemente na Batalha de Pamplona. Sua perna acabou quebrando e também ele ficou muito ferido no resto do corpo. Por conta disso, então, ele teve que passar meses no castelo do pai em recuperação, de cama, não podia nem andar. E durante essa recuperação, os médicos acabaram avisando para ele de que no final ele ia sim se recuperar e iria sim voltar a andar. Porém, ele ia ser uma pessoa manca a partir daí. E curiosamente, mesmo com os médicos falando isso, ele não aceitou. Ele falou, não, vocês vão dar um jeito de eu voltar a andar direito, eu não vou ser uma pessoa manca. Por quê? Santo Inácio de Loyola, ele tinha uma característica muito forte, que ele era muito teimoso. E isso às vezes era bom, às vezes era ruim. Porque, como eu falei, ele tinha uma grande força de vontade. Então, quando ele queria uma coisa, ele queria porque ele queria e ele ia fazer de tudo para conseguir isso. Isso às vezes era bom, às vezes era ruim. Porque no início da sua vida, quando ele ainda não era católico, ele era uma pessoa muito orgulhosa. Ele era extremamente autoconfiante e também muito soberbo. Então ele só pensava em si mesmo. Então, obviamente, uma pessoa desse tipo não ia querer se tornar manco. Então ele falou para os médicos, não, deem um jeito de eu voltar a andar normal. E os médicos avisaram, olha, o único jeito de você voltar a andar normal seria a gente serrar o osso da sua perna. E, bem, isso vai doer muito. E o que ele respondeu? Ok, podem serrar. Isso mostra uma grande coisa. Santo Inácio realmente, ele tinha uma coragem e uma força de vontade inacreditável, avassaladoras, porque até mesmo os médicos estavam avisando a ele de que iria doer muito e que iria ser difícil até mesmo para eles fazer isso. Mas ele aceitou, sem ter medo nenhum. Os médicos então serraram o seu osso e sim, doeu muito. Só que no
procedimento, é dito que Inácio não deu nenhum grito de dor. E no final da operação deu sim tudo certo e ele não se tornou uma pessoa manca. Mas no final da cirurgia, os médicos ficaram extremamente assustados porque ele não esbanjou nenhuma dor e eles exclamaram: eu acho que doeu mais na gente do que em você. E bem, durante esse tempo que ele passou de cama, já com a sua perna recuperada e tal, ainda estava em recuperação, ele não estava ainda conseguindo andar 100%, ele teve que ainda ficar esperando um pouco lá. Porém, ele não tinha nada para fazer. Então ele ordenou que trouxessem a ele livros de cavalaria, só que lá no castelo não tinha nenhum. E ele acabou descobrindo que os únicos livros que tinham lá eram apenas livros religiosos, livros que falavam sobre a vida de Jesus e também dos santos católicos. E ele falou: então ok, me dá então esses livros, né? É o melhor que eu tenho. Então trouxeram os livros para ele e ele leu todos eles. E isso iria mudar para sempre a história da sua vida. Santo Inácio estava longe de ser uma pessoa católica, uma pessoa devota. Ele até conhecia tal religião, já tinha participado de algumas coisas, mas nunca tinha mostrado nenhum interesse nela. Isso nunca foi algo nem um pouco importante na sua vida. Mas ao ler aqueles livros, ele ficou absurdamente encantado, emocionado e percebeu que tinha uma honra na vida maior do que servir o rei da Espanha. Ele percebeu que a maior honra de todas era servir o rei dos reis, o rei de todo o universo, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E isso foi o suficiente para que ele tivesse uma conversão profunda aos 30 anos de idade. E assim que ele se recuperou totalmente, ele percebeu que ele não podia mais ser um guerreiro, um militar. Ele teria que agora dedicar sua vida unicamente a Nosso Senhor. Sua conversão foi definitivamente profunda, porque lá no castelo ele já fez a sua consagração a Nossa Senhora e havia jurado a Deus de que ele iria o servir o máximo que ele podia fazer. Então nós vemos como que ele realmente era uma pessoa extremamente decidida. Ao se recuperar então e sair do castelo do pai, ele fez uma peregrinação ao santuário de Nossa Senhora de Montsá. E lá ele acabou, quando lá chegando, ele entregou a sua armadura, que era extremamente cara, valiosa, muito bonita e também muito importante para ele, mas ele entregou ela ao santuário como uma demonstração de que a sua verdadeira devoção à Mãe de Deus havia realmente começado e de forma profunda e absoluta. E após sair do santuário, ele se dirigiu a uma gruta lá próxima e acabou se instalando lá, ficando lá por várias e várias semanas, entrando em oração e jejum profundo. E durante essa gruta e tal, ele acabou evoluindo muito espiritualmente. Ele amadureceu bastante e conseguiu superar vários de seus antigos pecados, especialmente os da soberba. Porém, foi na gruta também que ele desenvolveu uma doença espiritual que aflige muitos católicos, que é a doença dos escrúpulos, que eu já comentei aqui no canal, que era uma doença que Lutero tinha. E sim, Santo Inácio de Loyola também acabou desenvolvendo essa doença, digamos assim. E o que ela é? Basicamente, é você acreditar que tudo que você faz na sua vida, a coisa mais mínima, mais insignificante possível, é um pecado gravíssimo. E isso é uma coisa que várias pessoas têm no mundo todo até hoje. Lembrando que isso é extremamente errado, gente. Que isso demonstra uma falta de confiança em Deus e na própria salvação. Porém, tal como é errado você achar que tudo é pecado, também é errado você achar que nada é pecado. Mas no caso de Santo Inácio de Loyola, ele achava que tudo que ele fazia era um grande pecado, de que a salvação dele estava em risco. Mas foi também na gruta que ele acabou superando essa doença, diferente de Lutero, né, que nunca superou. Santo Inácio de Loyola conseguiu a superar através de muita oração, muito jejum e muita confiança em Deus. E também ele depositava muita confiança em Nossa Senhora. Tanto que foi nessa gruta que ele teve as suas primeiras experiências místicas. E Nossa Senhora acabou aparecendo a ele e também acabou o inspirando várias vezes.
E foi com essas inspirações de Nossa Senhora que ele acabou escrevendo o clássico da Igreja Católica, que se chama Exercícios Espirituais, que é o maior livro da Ordem dos Jesuítas de todos os tempos. Após sair da gruta, então, ele fez uma peregrinação a Jerusalém. Só que ele ficou lá apenas um mês, porque lá ele acabou conhecendo vários e vários franciscanos, né, que também estavam fazendo uma missão apostólica lá. Só que os franciscanos acabaram avisando para ele que agora o real problema estava na Europa. Por que disso? Porque nessa época estava começando a terrível, a assombrosa reforma protestante, uma das coisas mais tristes que já existiu na história da humanidade. E então, com essa notícia, Santo Inácio de Loyola se alarmou completamente. Ele percebeu então que os cristãos estavam se dividindo em igrejas diferentes, de que a unidade da Santa Igreja Católica estava se quebrando, e agora várias pessoas estavam então tendo a sua salvação em risco por conta dessa divisão. Ele então resolveu voltar correndo para a Europa, e lá ele acabou então resolvendo se preparar para o seu combate. Sim. Uma coisa que eu acho muito interessante na vida de Santo Inácio de Loyola é que ele enxergava a vida religiosa, a vida espiritual, tal como um combate físico, tal como uma guerra, tal como uma batalha militar. Ele que era um militar, que era um capitão de exército, ele acabava assimilando várias vezes suas batalhas espirituais com as batalhas que ele fazia na época que ele era um cavaleiro. E isso fazia então com que essa sua preparação para a guerra não fosse uma guerra de morte, não fosse uma guerra onde ele iria machucar os outros, mas uma guerra em que ele iria fazer tudo para salvar a alma dos outros, para levar a luz de Cristo para o mundo inteiro. Então ele acabou indo para Paris para lá estudar latim e teologia. Ele acabou se tornando então fluente em latim e se formou em teologia na Universidade de Paris. E foi nessa universidade que ele acabou então formando um pequeno grupo apostólico. Esse grupo de pessoas então era um grupo que queria entrar para uma vida mais religiosa, mais profunda, digamos assim. Começou como um simples grupo de estudos para um verdadeiro grupo religioso católico viril. E esse grupo contava-se que quando Santo Inácio reunia as pessoas para entrar nele, elas saíam de lá completamente diferentes. Começavam como simples leigos, como gente que não tinha tanta confiança assim na própria fé, para sair de lá como verdadeiros servos de Deus, como verdadeiros soldados de Nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente a mudança que Santo Inácio fazia nas pessoas era profunda e definitiva. Por quê? Porque ele queria transformar a vida religiosa, a vida espiritual, como se fosse uma vida militar. E era isso que mudava para sempre a vida das pessoas. Ele conseguiu fazer muitas pessoas mudarem, então, sua forma de ver a igreja, de ver a fé completamente. Então, com esse grupo, com esse pequeno sucesso que ele acabou obtendo, ajudando os outros na vida espiritual, ele então resolveu fazer o que ele realmente queria fazer, que era fundar uma ordem nova, uma ordem religiosa. E essa ordem, ele queria fazer ela a maior de todas. Porque veja, na época já existiam os franciscanos, os beneditinos, agostinianos, dominicanos, mas ele queria fundar uma nova. Uma ordem definitiva que iria mudar para sempre a história da humanidade. Como eu falei, uma mistura de vida espiritual e de vida militar. Mas lembrando que não queria fundar uma ordem religiosa para as Forças Armadas, porque já existia uma ordem assim, que era a Ordem dos Cavaleiros Templários. Ele queria fundar uma ordem que fosse 100% focada na fé, na religião, só que tivesse uma profunda disciplina militar. Era isso que ele queria. E seria a futura ordem dos jesuítas. Só que antes dele fundar essa ordem, nesse pequeno grupo, ele acabou reunindo as pessoas que queriam fazer parte dessa ordem que ele iria criar. Então, graças a isso, ele, com esse grupo, fez os votos de celibato e de pobreza. Mas antes dele fundar a ordem, para ele mostrar que ele realmente era digno disso, que para realmente ele mostrar que ele tinha um real compromisso com a igreja, ele resolveu então se tornar catequista para crianças em Roma.
E o Papa ficou absurdamente admirado com essa atitude dele, e então acabou aprovando a ordem. Foi então que no ano 1534 a Ordem dos Jesuítas foi oficialmente fundada, a Ordem da Companhia de Jesus. E a partir daí, Santo Inácio de Loyola, ele fez uma promessa bastante interessante. Ele disse: eu não descansarei até que todas as almas deste mundo estejam convertidas a nosso Senhor Jesus Cristo. E além disso, ele afirmou o seguinte: se São Bento foi um grande monge, eu serei um monge maior do que São Bento. E se São Francisco de Assis foi um grande mendicante, eu serei um mendicante maior do que São Francisco. Então nós vemos o quanto que ele tinha uma força de vontade assim inacreditável. Ele queria se tornar um santo do mais alto grau, da mais alta escala. Ele queria dedicar sua vida única e exclusivamente a Deus e colocar sua vontade inteiramente sob a vontade dele. E a Ordem dos Jesuítas foi uma grande ordem da Europa e histórica da humanidade. E lembrando que o Santo Inácio ele foi escolhido para ser o líder da ordem, coisa que ele não queria fazer. Ele realmente insistiu para que uma outra pessoa fosse escolhida para ser líder, mas não adiantou. Foi muita insistência e ele acabou aceitando. E a partir daí foi um trabalho inacreditável, incessante e constante. Ele praticamente não pensava em outra coisa a não ser levar a luz de Cristo para todo mundo, para todas as almas. E a Ordem da Companhia de Jesus foi um grande sucesso em matéria cultural e espiritual, porque eles foram importantes tanto na Contra-Reforma quanto nas grandes navegações. Sim, nessa época a Europa estava começando a se espalhar pelo mundo, o mundo desconhecido, o mundo novo, a América. E os jesuítas foram juntos. Eles começaram a se espalhar pelo mundo inteiro. Eles foram para o Japão, para a China, para o Tibete, para a Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, enfim, viajaram para o mundo inteiro, para a África, todos os lugares que você possa imaginar, eles estavam lá. Por quê? Isso foi uma ordem do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Porque no Evangelho é dito que Jesus, antes de subir aos céus, ele falou para seus apóstolos: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a todas as criaturas. E Santo Inácio e os jesuítas fizeram isso com maestria. Eles levaram o conhecimento de Deus e de Jesus para o mundo inteiro. E, além disso tudo, eles foram essenciais na Contra-Reforma. Se hoje o catolicismo continua sendo a maior religião do mundo, isso dá muito pelo Santo Inácio de Loyola e pelos jesuítas, porque eles impediram a expansão ainda maior do que foi do protestantismo. E eles fizeram isso através de muitas pregações e também com a fundação de várias e várias escolas pelo mundo inteiro. Porém, no ano 1556, Santo Inácio de Loyola acabou contraindo uma gripe muito fraca. Só que ao contrair essa gripe, ele acabou afirmando que logo logo ele iria morrer. E os seus irmãos jesuítas não entenderam nada, porque era uma doença fraca, uma doença comum. Ele com certeza iria conseguir sair dessa numa boa. Só que não. Porque ele havia recebido a mensagem espiritual por uma experiência mística de que esse seria seu fim. E que logo logo sua alma seria entregue para Deus e ele estaria na glória eterna dos céus. E assim foi. Nesse mesmo ano, em 1556, com essa doença, com essa gripe, antes dele morrer, ele acabou recebendo seus últimos sacramentos e ficou horas e horas no quarto sozinho rezando em jejum. E conta-se que suas últimas palavras foram Jesus e Maria. E então ele faleceu com uma grande glória, um santo que definitivamente mudou o nosso mundo para melhor. E até hoje, seu legado continua sendo manifestado no nosso mundo. Os jesuítas e Santo Inácio foram grandes heróis da fé. Ele foi beatificado no ano 1609 e canonizado em 1622. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Amém.